Imagine a cena: executivos de uma gigante japonesa acostumados à precisão e à confiabilidade, acelerando pelas estradas, italiana em uma Ferrari, e voltando para casa com a única palavra na cabeça: decepção. Foi assim que nasceu uma lenda, um carro que ousou desafiar o intocável, um samurai de aço que humilhou a realeza vermelha. Prepare-se para a história do Honda NSX, o carro que a Ferrari nunca mais esqueceu. A década de 80 era dourada para a Ferrari, sinônimo de luxo e performance, mas por trás do ronco imponente e do design arrebatador havia quem enxergasse fragilidades. Em uma viagem que mudaria a história automotiva, os chefões da Honda fizeram o que poucos usariam: confrontar a lenda em seu próprio território. A experiência, um balde de água fria, barulho excessivo, acabamento impreciso, uma sensação de fragilidade que não condizia com o preço e a aura. Ali, naquele momento, a faísca da revolução acendeu. A Honda não queria apenas um carro esportivo, queria a perfeição sobre rodas. A confiabilidade nipônica, vestida de esportividade, desafio estava lançado. Construir um carro tão bom quanto, ou até melhor que uma Ferrari, mas com a durabilidade de um Honda. Para alcançar a excelência, o Honda não mediu esforços, e para refinar a dinâmica do NSX, eles foram buscar a opinião de um mestre, um gênio da pilotagem, e um nome que transcende o automobilismo: Ayrton Senna. Imagine o tricampeão mundial de Fórmula 1 ao volante do seu supercarro, avaliando cada curva, cada reação do chassi, e Senna, com sua habilidade única, não hesitou em apontar o que podia ser melhorado. Eu sinto que ele é um pouco flexível, vocês podem endurecer mais. Uma frase simples, mas com um impacto monumental. Por causa dessa observação cirúrgica, a Honda retornou à prancheta, reforçando a estrutura do NSX em mais de 50%. A busca pela perfeição era implacável, e ter Senna como consultor elevou o patamar do projeto a um nível estratosférico. Enquanto a concorrência ainda apostava no aço, a Honda deu um salto quântico. O NSX não era apenas um carro esportivo, era uma vitrine de tecnologia. Ele se tornou o primeiro carro de produção em larga escala do mundo a ostentar uma estrutura inteira de alumínio, do monocoque à suspensão. Uma decisão ousada que consultou e resultou em uma redução de peso superior a 200 kg. Em comparação com a construção de aço, essa leveza, combinada com a rigidez estrutural aprimorada por Senna, proporcionava uma agilidade e uma precisão de condução inéditas. Era como se o NSX lesse a mente do piloto, antecipando cada movimento, uma tecnologia que estava a anos-luz à frente do seu tempo. E o que impulsionava essa máquina inovadora? No coração do NSX batia uma obra de arte da engenharia, um motor V6 3.0 litros com a tecnologia lendária VTEC da Honda. Aspirado, capaz de girar impressionante 8.000 RPM, compacto e afinado com obsessão. Quase doentia. O som? O som. Nas versões japonesas, mais libertas, lembrava o grito agudo e emocionante de uma superbike, uma sinfonia mecânica que arrepiava a espinha. Era o auge da engenharia japonesa dos anos 90, um motor que entregava performance de ponta com a suavidade e a confiabilidade que só a Honda sabia fazer. Mas qual foi o verdadeiro impacto desse carro no mundo automotivo? O Honda NSX não foi apenas um carro, foi um divisor de águas. O impacto foi tão profundo que a própria Ferrari admitiu ter sido forçada a repensar completamente seus carros. A confiabilidade, a qualidade de construção, a dirigibilidade no dia a dia, áreas que antes não eram prioridades máximas para a marca italiana, passaram a receber atenção especial. O NSX mostrou que era possível ter um super esportivo emocionante e ao mesmo tempo fácil de usar e durável. Em silêncio, com sua engenharia impecável, o samurai japonês obrigou a realeza italiana a se inovar e evoluir. O mundo dos super esportivos nunca mais seria o mesmo. Então, com tantas qualidades, por que o Honda NSX não dominou o mercado? Aqui reside um dos grandes paradoxos da história automotiva. Apesar de ser uma obra-prima de engenharia e design, o Honda NSX não obteve sucesso perfeito de vendas.
Por quê? Uma tempestade perfeita de fatores. Primeiro, o preconceito com a marca japonesa no segmento de luxo e super esportivos. Na mente de muitos, um carro com pedigree europeu era insubstituível. Segundo, o preço. Próximo ou até mesmo igual a de uma Ferrari, o que fazia muitos potenciais compradores torcerem o nariz. Pagar o preço de uma Ferrari em um Honda era a pergunta que ecoava. O resultado foi cruel. Um carro revolucionário à frente do seu tempo, simplesmente rejeitado pelo mercado. Mas a história do NSX não termina com um fracasso comercial. O tempo, senhor da razão, tratou de fazer justiça ao NSX. Aqueles que zombaram e preferiram o status europeu hoje se arrependem amargamente. Unidades que na época eram vendidas pelo preço de um carro popular usado, hoje ultrapassa a marca de $1 milhão. E a tendência é de valorização constante. O NSX se tornou um índice de um colecionador cobiçado, reconhecido finalmente por sua genialidade e importância histórica. Aquele Honda que muitos desprezaram, agora é a figura e os ícones automotivos mais desejados do planeta. A história do NSX é repleta de detalhes e obsessão da Honda pela perfeição. Os engenheiros dedicaram 2 anos apenas ao projeto dos bancos, buscando o equilíbrio ideal entre o conforto para o uso diário, leveza para a performance e ergonomia para o piloto. O acelerador foi meticulosamente desenvolvido para oferecer uma resposta instantânea e linear, inspiradas nos carros de Fórmula 1. Cada componente, cada detalhe era pensado e repensado para atingir um nível de excelência raramente visto na indústria automotiva. A produção do NSX era quase artesanal. Cada unidade era montada em uma linha especial da Honda, separada da produção em massa dos outros modelos. Mestres artesãos conferiam cada peça, garantindo um nível de qualidade e atenção aos detalhes. Comparável à fabricação de um relógio de luxo suíço. Essa dedicação à perfeição, essa busca incessantemente pela excelência era o DNA do Honda NSX. Parte do fracasso do NSX veio de uma crítica inesperada. Ele era tão bom, tão equilibrado, tão fácil de dirigir, que parecia fácil demais. Faltava aquela sensação de perigo iminente, aquela brutalidade selvagem que alguns puristas associavam aos superesportivos da época, especialmente as Ferraris. Essa docilidade do NSX, que para muitos era uma virtude, para outros era um defeito. Um sinal de que ele não era radical o suficiente, ou a ironia do destino para um carro que nasceu para superar seus rivais. Mas a história do NSX ainda tem alguns segredos e curiosidades incríveis. A Honda se recusou a usar turbo ou supercharger, priorizando a pureza mecânica e a resposta natural do motor aspirado. Existiram versões limitadas, absolutamente insanas, como o NSX-R, o verdadeiro carro de corrida legalizado para as ruas. A primeira geração foi tão bem construída que a Honda levou quase 15 anos para lançar o sucessor à altura. E para amantes de videogames, o NSX se tornou um ícone da cultura de autodeme, marcando presença em clássicos como Gran Turismo, Need for Speed e, acredite se quiser, o NSX chegou a ser usado como carro de patrulha pela polícia japonesa. O Honda NSX é um carro que nasceu da decepção, foi aprimorado por uma lenda, construído pela obsessão e ironicamente subestimado pelo seu próprio sucessor a entregar uma experiência de condução superior e acessível. Ele não apenas humilhou a Ferrari em termos de qualidade e confiabilidade, mas também redefiniu o conceito de super esportivo. E você, conhecia essa história? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos apaixonados por carros e nos diga qual outro carro clássico merece ter sua história contada por nós.